Olá, 10 de julho, segunda-feira, vamos começar a semana com as notícias da TV Pública da cidade. Vamos conferir reportagem que esclarece como a tecnologia pode ajudar pessoas a se aproximarem do serviço público e resolver seus problemas. Saiba como parcelar as dívidas com a Prefeitura de Jacareí. E no segundo bloco, vamos receber o vereador Luiz Flávio, do PT, que fará um balanço do primeiro semestre desta legislatura. E agora conosco a jornalista Tamires Vick. Oi, Tamires, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Bom dia para o pessoal de casa também. Você tem algum destaque para hoje, para essa semana? Então, hoje o que eu quero avisar para o pessoal de casa é que chega em mais 5 bairros da cidade o programa Agita Férias, que é uma programação desenvolvida pela Fundação Cultural, junto com a Secretaria de Esportes e Recreação, para a criançada que agora está de férias e às vezes os pais continuam trabalhando, então as crianças às vezes não têm com quem ficar ou então não tem uma atividade para desenvolver. Então agora no bairro São João, Igarapés, Bandeira Branca, Rio Comprido e Esperança, chega também o Agita Férias com atividades diversas. Então tem esportes, tem futebol nos campos desses bairros, também tem algumas oficinas de arte e o pessoal da Secretaria e da Fundação, eles enfatizam que o mais interessante desse Agita Férias é desconectar um pouco as crianças, né, do mundo digital, do mundo online. Então as atividades oferecidas, elas são bem assim, para desenvolver atividade motora, criatividade, colocar as crianças para fazer exercícios, então é bem legal. Tá certo. E, bom, quem quiser conhecer melhor essa programação, basta entrar no site da Prefeitura Municipal, lá tem toda a programação do Agita Férias. São mais de 15 locais, né? Ou são 15 onde estão sendo desenvolvidas atividades. Aí você vê o site. Durante todo o mês de julho, a Prefeitura, então, realizando o Agita Férias. Bom, vamos continuar falando de serviços municipais. Você conhece o aplicativo do SAI? Pois é, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí criou um aplicativo para que os munícipes comuniquem problemas como vazamentos e quebra de tubulações. A tecnologia vai permitir maior agilidade nos processos e até sugestões de ideias. A tecnologia e os meios de comunicação estão evoluindo cada vez mais e se tornaram uma ferramenta fundamental para otimizar ações e reduzir a distância entre as pessoas. Isso também já está chegando aos órgãos públicos, como, por exemplo, o SAI de Jacareí. A autarquia municipal disponibilizou um aplicativo de celular em que o munícipe pode alertar o SAI sobre eventuais ocorrências, reparos e serviços necessários na cidade. Esse aplicativo está sendo colocado em operação agora para disponibilizar para a população mais um meio de demonstrar alguns problemas que possam estar ocorrendo na rua. Um vazamento, a quebra de uma tubulação, ou mesmo para dar ideias para o SAI. Para poder ter acesso a esse recurso, o munícipe precisa ter um celular com sistema iOS ou Android e baixar o programa para o aparelho. Depois, é necessário criar uma conta para começar a usufruir da ferramenta. Hoje a gente já tem o site, já tem o 0800, mas a gente verificou que, pelo fato de muitos munícipes já terem um smartphone, já saberem utilizar o smartphone, seria um facilitador para o munícipe. É um canal que trará mais agilidade nas reivindicações do município. Depois que a foto é enviada, ela chega a um banco de dados do SAI, que cruza as informações de outros canais de comunicação, como o 0800 e o site. Essa foto chega até o SAI, né, com a descrição do problema, e ela é armazenada no nosso servidor, no nosso sistema de gestão de saneamento, o qual, através de um atendente, ela faz a triagem dessas reivindicações e, a partir daí, ela encaminha para a área operacional executar o serviço. A população já tem muito interesse em ajudar. Ela demonstra esse interesse, ela tem uma preocupação com a água, ela tem preocupação com o esgoto. A gente nota que existe uma preocupação muito grande da população em querer informar o SAI. Essa ferramenta vai dar essa chance de um contato mais direto e muito mais rápido e efetivo. Segundo o SAI, esse app continuará em constante atualização, caso exista necessidade de um aprimoramento. Para o professor de comunicação e analista de mídias digitais, Fred Cunha, essa interatividade é positiva. Hoje a gente vive essa questão da tecnologia avançando, dia após dia.
E é interessante quando o poder público e uma prestadora de serviço, ela se presta a usar esse tipo de tecnologia também por meio de um aplicativo, por meio das redes sociais. Hoje a pessoa não tem mais aquela dificuldade que era tão reclamada no passado de conseguir notificar uma prestadora de serviço, por exemplo, de algum problema. Hoje ela consegue com alguma facilidade, por meio do celular, notificar. E aí ela consegue ter aquele problema atendido pela prestadora de serviço, ou seja, a gente está conseguindo com essa tecnologia estreitar uma relação que antes era muito truncada. Muito bem, você conferiu aí a matéria do Ícaro Leal, sempre a tecnologia ajudando, facilitando. A gente sempre está falando disso aqui, da tecnologia facilitando o acesso ao serviço público. Aqui, vale mais uma vez reforçar o site da Câmara Municipal de Jacareí. Você pode acompanhar também lá o portal Transparência. Temos o Vota Cidadão, que os projetos que já estão aptos a serem votados, ou seja, os processos que já passaram por todas as comissões aqui da casa e estão aguardando apenas a sua inclusão na ordem do dia. Você pode conhecer esses projetos também lá no Vota Cidadão e dar a sua opinião, se você é favorável ou não. E algumas vezes os vereadores se baseiam nas opiniões das pessoas para tomar a sua decisão. Um exemplo foi aqui o projeto da proibição dos fogos de artifício com estampido na cidade, que algumas pessoas na galeria da Câmara traziam cartazes lá com o gráfico do Vota Cidadão. Então mostra que as pessoas estão entrando lá, estão opinando. Então essa matéria aí do SAI também vai nesse sentido. Bom, meninas, temos novidades para a saúde de Jacareí, a chegada de médicos estrangeiros, médicos cubanos, que vêm para o programa Mais Médicos e vão atuar aqui na cidade. É isso, Patrícia? É isso mesmo. Chegaram 14 médicos aqui no Brasil. A primeira leva, né, os primeiros 6 que chegaram no dia 21 de junho já começam a atuar hoje na rede pública de saúde. Então, todos eles passaram por um período de adaptação, né, um período de integração, né, alguns ainda estão passando, para conhecer as doenças do país, né, a forma de abordagem que eles utilizam aqui no Sistema Único de Saúde e também para entender a parte informatizada também da Secretaria de Saúde. Então, os primeiros 6 já começam a atuar hoje, aqui no município. Os outros devem ser incorporados aí à rede de saúde. Sim, ao longo da semana. É que eles chegaram depois, mês, chegaram, certo. Acredito que uma semana depois. E esse é um fato interessante a ser comentado, porque, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil precisaria ainda de mais 40 anos com mais médicos para atender a quantidade de pacientes que nós temos atualmente no nosso país. Então, nós temos um desfalque grande de médicos, então esse sempre é um fato polêmico, né, mas que precisa ser discutido bem e pensado mesmo. Sim. Certo, importante a população não ficar sem atendimento, né? Vamos lá. Com certeza. Bom, e essa semana fez bastante frio semana passada, né? Vamos conferir então como é que fica a previsão do tempo com a Climatempo para essa semana. Pois é, Patrícia, a segunda-feira amanheceu fria, né? Você acompanha, nós perdemos aí nosso gráfico, mas a segunda-feira vai continuar fria, com muitas nuvens aqui na cidade, a umidade do ar marca 42%, 60% de possibilidade de chuva, que deve cair hoje, provavelmente ao longo da tarde. Os termômetros variam entre 9 graus de mínima e 24 graus de máxima. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol entre nuvens, com nevoeiro ao amanhecer. Esse nevoeiro característico pelas manhãs aí, amanhã com certeza teremos, a umidade do ar vai marcar 48%, porém não teremos possibilidade de chuva de acordo com a Climatempo. As temperaturas irão variar entre 11 graus de mínima e 23 graus de máxima. Bom, Patrícia, com o frio que estava fazendo, 11 graus já é menos frio do que na semana passada. Com certeza. Tivemos temperaturas de 4 graus, 6 graus. Essa aí é a previsão do tempo. Vamos conferir agora a localização dos radares móveis em Jacareí? Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira e Dom Pedro I, e também nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante e Tiradentes. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Lucas Nogueira Garcês, das Letras, Ademar Pereira de Barros e Major Acácio Ferreira, e na rua Bom Jesus. Bom, e a Prefeitura de Jacareí vai permitir o parcelamento em até 100 vezes das dívidas com o município. Saiba mais detalhes com a repórter Daniela Santos.
A Prefeitura de Jacareí regulamentou uma lei que permite com que os contribuintes que estejam em débito com a Prefeitura parcelem suas dívidas em até 100 vezes. Então, para saber mais informações, a gente conversa com a Anitta Soares, que é diretora de administração tributária da Prefeitura. Tudo bem, Anitta? Primeiramente, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa nova lei. E aí eu já te pergunto, todos os contribuintes podem ser beneficiados ou não? Sim, Daniela. Esta lei, na verdade, a 4997, ela é de 2006 e ela já previa esse parcelamento em até 100 vezes, né, para todos os débitos tributários do município. Ocorre que em 2007 foi alterado, né, através de um decreto, diminuindo, né, reduzindo para 36 parcelas. E agora o prefeito Isaías Santana revogou este decreto, voltando a 100 vezes, para facilitar, né, as negociações com contribuintes, com grandes devedores. Nem sempre a anistia, né, das multijuros, como aconteceu em março, ou apenas 36 meses, são suficientes para essa quitação. Então, para facilitar mesmo a vida do contribuinte, o prefeito resolveu voltar à lei original. Ah, sim, tá certo. E todas essas parcelas, elas serão no mesmo valor? Como que vai funcionar nessa parte? Sim. O que ocorre? Anualmente, né, pela lei, existe a correção monetária através do VRM. Então, todo ano, na primeira semana de janeiro, o contribuinte deve retornar à Prefeitura para retirar o novo carnê para aquele ano, devido à atualização monetária. Com relação a 100 parcelas, o mínimo por lei é um VRM, ou seja, né, traduzindo, R$ 63,52. Este é o valor da parcela mínima. E vocês estimam mais ou menos hoje a quantidade, né, de contribuintes que estejam em débito com a Prefeitura? Eu não sei te precisar, porque são muitos, porque às vezes o mesmo contribuinte possui vários imóveis, às vezes ele é o proprietário também de alguma empresa, ele pode ser compromissário de algum terreno, então eu não consigo estimar para você o valor exato. O que eu posso dizer é que a dívida ativa da Prefeitura hoje ultrapassa os 100 milhões de reais, isso o valor original, sem contar ainda a correção e juros. Tá certo. E, Anitta, caso o espectador ele esteja com alguma dúvida, tem algum telefone para contato que ele possa ligar para tirar as principais dúvidas antes de ir até a Prefeitura? Claro, inclusive ele pode fazer a simulação do débito, já saber quantas parcelas, como ele pode pagar. Tudo isso pode ser feito através do call center da dívida ativa da Prefeitura. É o 3354-1042 ou 3354-1052. E algo que eu acho que seja importante o contribuinte saber desde já, antes de comparecer ao Atende Bem, ele precisa trazer os seus documentos pessoais, né? E de repente já no call center ele recebe até por e-mail a relação das dívidas dele, ele já traz, já vem, né, como ele quer parcelar, etc. E já sai com seu carnê para este ano. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E além desses telefones que a Anitta citou, os munícipes eles também podem comparecer à praça de atendimento ao cidadão que fica no térreo da Prefeitura. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E agora vamos conhecer as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. E o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, traz essa semana uma vaga de ajudante de açougueiro, temos 3 vagas de ajudante de eletricista, 2 vagas de atendente balconista e 5 vagas para auxiliar de limpeza. Temos ainda uma vaga para açougueiro, uma vaga de chefe de serviço de limpeza, 2 vagas de costureira de reparação, uma vaga de farmacêutico, uma vaga para oficial de serviços gerais, uma vaga de operador de caixa e operador de empilhadeira com 30 vagas. O PAT está lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E o posto de atendimento ao trabalhador, que a gente está falando aí, ao longo desses meses, você vem percebendo que parece que houve um aumento de vagas, e não era só uma impressão. O PAT está refletindo um aquecimento aí no mercado de trabalho em Jacareí, de janeiro a julho deste ano. O posto de atendimento ao trabalhador registrou um aumento de 85% de pessoas contratadas em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram contratadas 243 vagas de emprego. Neste ano, o PAT já registrou neste período 441 pessoas recolocadas no mercado de trabalho.
Esses dados confirmam também o aumento de 56% no número de vagas captadas em 2017. Enquanto em 2016 foram captadas 823 vagas de emprego, este ano já foram registradas 1.285 vagas. Muito bem, é um aumento. A gente vem conversando aqui com o economista que esteve aqui, o William, também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, que falavam desse aquecimento aqui em Jacareí, né, às vezes um pouco indo na contramão de outras regiões do país. E agora a gente percebe que os dados coletados, essas informações são da Prefeitura, né, os dados do PAT refletem um aumento na disponibilidade de vagas aqui em Jacareí, na cidade. Sim, que também, né, aumento de empregos também é muito bom, né? Esse cenário está bastante efervescente aqui, que bom. Muito bem. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos receber o vereador Luiz Flávio. Mas antes de receber o vereador aqui, Tamires tem uma novidade em relação a uma reunião que a Prefeitura está convocando, a Secretaria de Meio Ambiente, com organizações não governamentais que trabalham com a causa animal, é isso? Exatamente. A Prefeitura, então, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, convida todas as ONGs e também protetores, né, que trabalham individualmente da cidade, pessoas que se interessam pelo assunto, para a reunião que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 12, às 19 horas. Então, a Secretaria do Meio Ambiente vai apresentar alguns dos projetos que eles têm voltado para a proteção animal e convidam, então, todas as pessoas que se interessam por esse assunto, porque a gente sabe que o pessoal aqui da cidade é bem engajado em relação à proteção animal e quando tem alguma votação, algum projeto de lei, o pessoal costuma participar bastante. Então é importante ter a participação bem forte da população nesse momento para poder discutir os projetos que estão disponíveis, né, os projetos que virão durante esse ano e durante os próximos. Então o convite fica aí, dia 12, quarta-feira, às 19 horas. Aqui na Câmara. Aqui na Câmara. Tá certo. Muito bem, daqui a pouquinho o vereador Luiz Flávio aqui com a gente. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, nosso segundo bloco, agora com a presença do vereador Luiz Flávio. Bom dia, vereador, mais uma vez aqui no Bom Dia Jacareí, seja bem-vindo. Bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Bom dia, vereador. Como que o senhor, para começar, né, nós estamos com 6 meses aí do novo mandato, como que o senhor avalia esse primeiro semestre da sua legislatura? O senhor tem um balanço para fazer para a gente? Olha, foram 6 meses de aprendizado, né? Eu venho de uma cultura do Poder Executivo, que, como o próprio nome sugere, a gente executava políticas públicas. E agora aqui eu tenho essa função de fiscalizar, de propor para o município políticas públicas, né? Eu não acho que eu sou vereador só de oposição para ficar falando mal de governo, para ficar só criticando. Eu critico quando é necessário, mas também gosto de promover soluções para a nossa cidade. Eu acho que é para isso que o vereador é pago, para fiscalizar, mas também para ajudar a nossa cidade a encontrar soluções. Vereador, o senhor, muitas vezes no plenário, o senhor faz questão de reforçar isso, que o senhor tem uma postura mais propositiva, né? Mesmo em relação aos vetos do prefeito ou outros projetos, o senhor já inclusive votou favorável a algumas questões do prefeito. Como que o senhor, para a gente fazer um balanço então, o senhor vem de uma gestão anterior, que ficou muito tempo na cidade, mesmo de forma propositiva, o senhor sente falta de algum projeto que era da gestão passada e não teve continuidade nessa atual legislatura, nessa atual legislatura do Poder Executivo, né? Nessa gestão do prefeito Isaías? Tem alguma coisa que o senhor sente falta que poderia ser reforçado ou retomado? Olha, eu estou aqui numa luta que você deve ter acompanhando, que é a entrega dos uniformes escolares. Nós estamos no meio do ano e esses uniformes ainda não foram entregues para as nossas crianças. Nós vivemos um período de crise econômica, o uniforme ele ajuda na economia da família, mas fundamentalmente ele causa bem-estar ao aluno, ele estabelece uma igualdade no ambiente escolar. Muitas crianças sofrem traumas porque não podem ter uma roupa, não podem ter um tênis para frequentar a aula, e quando você estabelece essa igualdade, você está levando igualdade no ambiente escolar, que é fundamental. E por último, a segurança. Quando as crianças estão identificadas, ajuda a segurança pública, né? Facilmente você consegue identificar quem são os alunos da nossa rede municipal de educação. Eu tenho percorrido escola por escola e tenho ouvido muitos relatos de mães e pais que estão sentindo a falta da entrega do uniforme. Eu tenho cobrado fortemente aqui na Câmara Municipal. Vou continuar cobrando,
porque uma das bandeiras do nosso mandato é a educação. E esse é um projeto que deu certo na nossa cidade, muitos alunos foram beneficiados e agora precisa ter continuidade. Não é porque houve a troca de gestão que os projetos importantes para a nossa cidade não precisam ter continuidade. Claro que precisam ter. Eu acho que nós temos também a questão do desenvolvimento econômico. Jacareí vinha numa ascendência de gerar empregos, de trazer empresas. Eu acho que nós precisamos continuar essa política, principalmente em momento de crise. Eu tenho andado por aí, nos bairros da nossa cidade, e eu já vejo o que não se via mais no Brasil na última década, que era famílias inteiras desempregadas. Jovens perdendo a perspectiva porque não arrumam emprego. E quando arrumam emprego, são empregos precários. Nós temos hoje muitos engenheiros, muitas pessoas que têm o curso superior e que não conseguem desempenhar a profissão para a qual foi formado. Portanto, eu penso que a questão da educação é fundamental para a gente. Nós precisamos cobrar a entrega do uniforme, continuar com a qualidade. Eu acho que isso é importante, nós conseguimos atingir a meta do IDEB para 2020. E se isso ocorreu, é possível que a gente consiga continuar melhorando a educação no município. E a questão do desenvolvimento econômico, eu acho que são esses dois eixos que nós precisamos trabalhar muito para que continue da forma como estava. Tá certo. Vereador, agora também fazendo um contraponto. Alguma qualidade dessa nova gestão que o senhor apontaria, que o senhor tenha achado favorável aqui, até para como o seu desempenho de fiscalizador da prefeitura? Olha, eu penso que a saúde é uma área que o governo está tentando fazer um realocamento de recursos maior. Isso eu verifiquei por meio do orçamento. O recurso da saúde aumentou, mas não basta aumentar o orçamento. É preciso que as políticas públicas relacionadas à área da saúde tenham efetividade. No Brasil, eu penso muito, Elton, que a saúde ela precisa também ser enxergada de outro ângulo. Nós trabalhamos muito com a emergência e urgência, nós precisamos trabalhar a prevenção. Veja o absurdo, nós não temos nutricionistas disponíveis na nossa rede de saúde em quantidade suficiente para que a gente também dê o direito para as pessoas poderem fazer a prevenção da saúde. Eu acredito muito que nós só vamos continuar melhorando a saúde quando nós formos trabalhar a prevenção. E passa por uma alimentação adequada e por prática esportiva. Isso nós precisamos fazer para que a gente gaste o recurso da saúde realmente para aquele que necessita na urgência e emergência. Mas se trabalharmos a prevenção, muitas pessoas deixarão de ser pacientes em emergência e urgência. Eu penso que também o governo precisa fazer um esforço maior para transferir o atendimento de emergência e urgência da Santa Casa para a nova UPA. Eu acho que a UPA tem uma estrutura muito melhor e eu acho que nós precisaríamos deslocar para a UPA, porque nós estaremos desafogando a Santa Casa. E a Santa Casa, eu não costumo falar mal, porque a Santa Casa salvou, continua salvando muitas vidas do nosso município. Mas chegou a hora da gente ajudar a Santa Casa e tirar o pronto-socorro daquela unidade. Eu acho que seria uma forma de a gente ajudar que a Santa Casa faça o que foi criada, que é fazer o quê? Hospital, cirurgia eletiva, procedimentos da saúde mais complexos. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar na Santa Casa. E essa parte de urgência e emergência, deixar para a UPA. Então eu penso que o governo tem feito um esforço na área da saúde, mas o esforço só de canalizar recursos não basta. É preciso ter efetividade nessas políticas públicas. O senhor, inclusive, comentou na última sessão, né, que aumentou o orçamento para a saúde, mas diminuiu na infraestrutura. Que isso também, né, traz consequências para a saúde, porque uma via sem muita pavimentação também acarreta para problemas respiratórios, por exemplo, né, que é a prevenção, como o senhor disse agora. Perfeito. Existem estudos da ONU que indicam que cada R$1 empregado em infraestrutura, a gente diminui 4 no gasto da saúde. E a gente sabe que a nossa cidade ainda, existem bairros que ainda não são totalmente pavimentados. Eu posso aqui citar o 1º de Maio, o Bela Vista 1 e 2, que fica na região do Igarapés. Falta uma fase para terminar o Parque dos Príncipes. Esses bairros, eles ainda não oferecem a pavimentação às pessoas. E alguns também não têm saneamento básico. E se a gente reduz essa verba para a infraestrutura, como você bem lembrou, certamente terá impactos na saúde. Então nós precisamos trabalhar a questão da infraestrutura no nosso município de forma que ela também ajude a gente a reduzir os gastos que a gente tem na saúde.
Muito bem. Nós sabemos que uma das causas que o vereador apoia é a das melhorias para os idosos e, por isso, vamos rever uma matéria sobre o projeto Vô na Vó. Alegria é um bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro. A frase retirada do site do projeto que vamos conhecer agora resume bem o objetivo deste grupo. Eles querem levar alegria para os idosos dos asilos de Jacareí. E foi para isso que nasceu o projeto Vô na Vó. O Vô na Vó é um nome forte, pega fácil. E todo mundo já falou algum dia isso. Olha que você vai, eu vou na vó. Mãe, eu vou na vó, pai, eu vou na vó. Então, eu achei muito simpático. O nome adotamos e sentimos uma receptividade muito grande. E ele surgiu dessa vontade de nós ajudarmos, particularmente pela presença. Não precisa de dar, não precisa de gastar, precisa de dar um pouco do tempo, do carinho, do amor. Eles precisam conversar, precisam falar, precisam ouvir, precisam cantar. E esse é um dos projetos nossos, é fazer com que a população verifique que realmente está precisando visitar os nossos irmãos nos asilos. Muitos netos não têm mais avós e avós presentes. Por outro lado, nem todo avô e avó têm os netos sempre por perto. Unir essas duas faltas e criar laços, além do vínculo sanguíneo, faz diferença no dia a dia dessas pessoas. Cristina é cuidadora auxiliar no lar Frederico Ozanam. Ela não esconde a emoção ao falar do impacto deste simples gesto na vida dos idosos. Faz toda a diferença. Porque eles precisam muito de amor, de pessoas diferentes para vir. Porque para eles é tudo. Uma visita diferente, uma unha pintada, uma atenção a mais, uma história que você tem que contar. Ou se você sentar para ouvir a história deles, para eles já é tudo. Então faz muita diferença demais para eles. Agora, quer um bom exemplo de inspiração? Esse exemplo é o João Vitor. Ele tem 12 anos e faz questão de acompanhar o grupo. Ele descobriu o projeto com o avô. E apesar de ter os avós presentes, ele não se importa de firmar novos laços que tanto falamos até aqui. Eu me interessei por esse projeto porque eu sentia curiosidade, de conhecer um pouco sobre a história desses senhores. E eu achei que foi importante para eles ter como muitos daqui não tem nem familiares, tem uma visita e um menino como eu, assim, saber as histórias dele, Tenho curiosidade sobre essas histórias de como eram antigamente, por que eles vieram. E as histórias que motivaram João Vitor a participar do grupo são muito bem contadas por eles. Cada um aqui carrega na memória uma história de vida para ser compartilhada. Entrei aqui dia 31 de janeiro de 2014. Já fiz 3 anos, tudo gente boa, gente que me quer bem. Estou satisfeito, não quero outra vida melhor. Tenho 3 filhos, com a primeira mulher, um com a segunda. Todos eles me querem bem, mas tenho fé em Deus que aqui eu vou sair bem. Trabalhei 30 anos na Camargo para criar 3 filhos, sofri, mas hoje estou feliz da vida. Estou com 86 anos, mas não sinto nada. Eu gosto muito aqui, porque é eu que queria vir aqui. Não é ninguém que convidou eu. Eu que queria vir. Porque eu já conhecia aquele lar, sabe? Eu não vi antes porque eu não podia. Quem tinha minha mãe, eu ia por ela, E lá, minha mãe faleceu e eu ficava assim, 15 dias em casa a casa. Eu falei para meus irmãos, eles concordam de eu ir para lá? Tudo concordado, então eu estou aqui até hoje. Faz 4 anos que eu estou aqui. 4 anos? 4 anos que eu estou aqui. E estou aqui, estou muito feliz. Eu sinto que eu ganho experiência, cada vez que eu converso com eles, sabe? Porque eu ainda estou aprendendo a teoria, eles já viveram o real, como é a vida. Cerca de 200 idosos moram em asilos de Jacareí. Atualmente, a cidade conta com 4 asilos. O projeto segue de portas abertas para receber novos amigos interessados em participar. Então, tem muito o que fazer. É muito barato, mas é extremamente recompensador. Realmente, nós estamos precisando de gente. Gente que tenha coração. Não precisa ter mais nada, só coração. Muito bem, a gente viu de novo a matéria da Maiara da Mata sobre o projeto Vô na Vó. Parabéns pela atuação. Esse projeto atua nos principais, acho que em todos os asilos da cidade. O vereador, um dos seus temas, como a gente falou na chamada, é a questão da terceira idade.
O senhor foi criador da frente parlamentar aqui do idoso. Frente parlamentar ou popular? Parlamentar. Parlamentar. Isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa atuação da frente, quais os desafios que vocês têm encontrado. Então, na verdade, nós criamos essa frente para que a gente possa trazer para o Poder Legislativo a discussão sobre as políticas relacionadas à pessoa idosa. O que a gente visa é fazer a união de esforços entre Ministério Público, Câmara Municipal, Poder Executivo, Defensoria Pública, a própria OAB, para que a gente crie uma rede de proteção aos direitos da pessoa idosa. Nós temos um estatuto que é exemplo para a maioria dos países do mundo. Muitos países utilizam do Estatuto do Idoso para fazer legislação, mas esses direitos que lá constam precisam ter efetividade. Eu ainda falo de uma música que fala que aqui embaixo as leis são diferentes, não é isso? No Brasil nós temos aquela questão biquíni cavadão, bem lembrado pelo Elton, um conhecedor musical, não como eu, né? Mas na verdade essa letra ela retrata muito a questão do direito no Brasil. Muitas vezes parece que conforme é o destinatário da lei, há uma interpretação. Se a pessoa tem mais recurso, a lei parece ser interpretada de uma forma. Se ela tem menos recurso, parece ser interpretada de outra forma. A minha luta é essa, para que o Estatuto do Idoso, tanto acoberte o idoso que tenha mais recurso, mas principalmente aquele que não tem recurso. O Estatuto do Idoso, ele prevê lazer, educação, direito à saúde, ao transporte na nossa cidade. Olha, aqui eu quero fazer um parênteses. Uma das nossas lutas vai ser fazer com que o idoso ultrapasse a catraca. Nós estamos colocando o nosso idoso numa situação vexatória, humilhante ao meu ver, porque ele é transportado nos ônibus da nossa cidade de forma desconfortável. Isso gera danos até físicos para o idoso, que nessa idade ele precisa de fazer uma viagem mais confortável. E essa vai ser uma luta, viu, Elton, da nossa frente, para que o idoso tenha no transporte público conforto. É isso que o Estatuto diz. E eu quero fazer, junto aqui com os demais vereadores que compõem a frente, eu quero ressaltar a doutora Márcio Juarez e o vereador Abner de Madureira, fazer com que a nossa cidade ela atue bastante nesse tema, de fazer com que o Estatuto do Idoso tenha efetividade na nossa cidade. Não fique só no papel, mas que a gente consiga criar políticas públicas que, como essa que acabamos aqui de ver, né, políticas públicas voltadas ao idoso. Aliás, queria parabenizar os autores desse projeto que tem percorrido as entidades, porque isso ajuda muito na questão, principalmente psicológica, dos idosos. Porque tem uma questão que é da assistência, vereador. O repasse a essas organizações, ele tem repasses municipais, tem federais e estaduais também. Como é que é o funcionamento, né, dessa questão do repasse de verbas? E tem esse outro lado, como o Vô na Vó vai atender, que é o lado do carinho, né, do vínculo familiar, que muitos desses idosos já perderam, eles estão ali, já não têm contato com a família. Isso daí não é só o Estado que dá conta, né, de criar, mas o Estado pode colaborar com o vínculo. Eu queria que o senhor falasse dessas dimensões. Uma que é do recurso, para que a instituição funcione, e a outra que é tentar criar um ambiente melhor para as pessoas que estão nas instituições. Perfeito, Elton. Na verdade, tem o repasse do governo municipal, do governo estadual e federal. Mas, como a gente observa, é insuficiente para que essas entidades possam atender a quantidade de idosos. Ontem mesmo eu visitei a Feira do Bolinho e vi que as entidades estavam lá. Eles vivem dessa forma. Bingos, festas, eventos. Vários eventos ao longo do ano, né? Isso, para arrecadar recursos, né? Porque senão não dão conta de atender a demanda com relação aos idosos. Ora, se o poder público não pode fazer diretamente, ou não tem capacidade para fazer diretamente, o que ele precisa fazer é financiar essas entidades, né? Os recursos são repassados, mas ainda de forma muito modesta. Nós precisamos fazer com que esses recursos aumentem, para que a gente possa garantir a essas entidades prestar um trabalho ainda de mais valor. São entidades valorosas, né? Eu fico aqui imaginando, sem essas entidades, como é que esses idosos estariam vivendo. Então nós precisamos ressaltar a importância desses trabalhos em que as entidades se organizam e agora esses projetos também que vêm somar as entidades, mas eu penso muito assim, que uma luta, ela não pode ser travada apenas do ponto de vista pessoal. Não é assim que nós vamos melhorar a sociedade, mas é fazer a congregação das entidades.
do setor público, privado, unindo num só objetivo, porque essa luta do idoso ela tem que ser da sociedade e não apenas de um parlamentar. Eu sempre nas minhas palestras que eu dou em relação ao Estatuto do Idoso, eu chamo a atenção dos jovens, porque o jovem pode achar o Estatuto do Idoso não é para mim, mas o jovem poderá ser idoso e eu desejo que assim o seja. Mas também na família tem um tio, avô, pai que são idosos. Então essa é uma lei de conquista da sociedade e não só das pessoas idosas. E se é uma conquista da sociedade, todos nós temos que fazer e velar para que ela seja efetiva. Como que o senhor avalia, assim, a importância, né, não só de criar políticas públicas, mas desse carinho, né, como a gente viu na matéria, do vínculo da família, de ir conversar, ou até a gente, às vezes, não tem um familiar numa casa de repouso, mas ir até eles conversar, né, isso melhora muito a qualidade de vida deles? Nossa, que ponto importante você comenta. Eu acho que nada substitui o calor humano, nada substitui a gente ter humanidade. E é isso que esses projetos vêm a fazer. É sair da questão comercial, é sair dessa questão de distribuição de recursos, mas muitas vezes uma simples palavra, um simples abraço já vai fazer a diferença na vida da pessoa idosa. Principalmente algumas que estão em entidades e muitas delas já perderam o vínculo familiar. Então a família passa a ser as pessoas que frequentam essas entidades. Então para mim isso é fundamental, né? A gente, num momento em que a gente esquece muitas vezes desses princípios humanitários, a gente trazer isso à tona. O mundo está muito frio, nós estamos muito tecnológicos, né? Daqui a pouco nós vamos inventar visita no asilo por WhatsApp. E isso não... Um meme, né, pro velhinho que tá lá e já fica... Já fiz minha parte, né? Na verdade, quanto mais a gente puder se aproximar calor humano, eu acho que isso faz toda a diferença. Vereador, isso é uma questão, né? Porque muitas vezes o poder que nós temos para fazer com que a família se vincule ao idoso que está lá é muito limitado, porque a gente está falando de questões muito particulares, pessoais, mas existem instrumentos que o poder público tem, ou instrumentos legais, para que isso aconteça, porque a gente sabe, por exemplo, que existem casos em que o idoso ele vira fonte de renda de determinadas famílias, se apoderam lá do cartãozinho dele e começam a administrar o rendimento da aposentadoria, e muitas vezes esse senhor está num asilo, está lá sem nenhum contato com a família. Existem casos assim, quer dizer, por mais que seja limitado a nossa capacidade de fazer com que a família se preocupe ou destine um tempo ao idoso, o que podemos fazer do ponto de vista legal, jurídico e de política pública para que esse abandono não aconteça? Você trouxe aqui também uma questão que, olha que curiosidade, a terceira maior agressão contra o idoso é contra o patrimônio financeiro. A retenção do cartão de aposentadoria ou de pensão, a família muitas vezes se apropria desse cartão e deixa o idoso sem ter os cuidados básicos, com saúde, educação, né? Eu falo educação porque tem muito idoso que quer frequentar um curso, quer aprender. Muitas vezes nessa idade é que quer ter um outro ofício. Tem muitos que falam, olha, a vida inteira eu passei cumprindo meu papel na empresa, mas agora eu quero fazer o que eu sempre, né, pensei para a minha vida. Sem educação, sem a alimentação adequada. Essa é a terceira maior reclamação. Depois do Código do Idoso, a promotoria ela já pode fazer casos individuais. A promotoria, a função dela, na verdade, é a ação civil pública, que atinge casos coletivos. Mas na questão do idoso, especificamente, ela pode fazer com que a família venha amparar. Olha para você ver, Elton, que mudança que nós tivemos na legislação civil e que beneficia o idoso e que poucas pessoas sabem. Hoje é muito comum a pensão alimentícia destinada à criança, ao menor, né? E, na verdade, o idoso, hoje, ele já pode propor ação de alimentos contra os seus filhos, né? Ou, de repente, ao abandono por parte da família, o idoso pode, assim como as crianças, movimentar uma ação para que a família faça faça o pagamento das despesas básicas da pessoa idosa. E essa obrigação de cuidar do idoso, a Constituição, primeiramente, ela fala que é da família. O Estado vem depois no texto da Constituição. Então, o que a gente precisa fazer? Com que as famílias reforcem os laços com a pessoa idosa. É isso que vai fazer com que a gente também melhore nas políticas públicas. As entidades jamais poderão prestar a ser depósito de idoso. Jamais. Não é assim que a família tem que enxergar as entidades. As entidades
são, na verdade, um braço de apoio à pessoa idosa. Tem muitos projetos hoje, Elton, essas casas também, que as pessoas deixam o idoso de manhã e à tarde, depois do trabalho, buscam o idoso, para que a gente não estabeleça, para que a gente permaneça esse vínculo, né? Romper o vínculo familiar não é bom. Então, respondendo essa pergunta objetivamente, o Ministério Público e a própria Defensoria Pública podem agir caso verifique situações como essa que você narrou. Que é uma forma de violência, né? Você falou a terceira maior forma de violência que atinge a população idosa. É a terceira, é uma forma de violência porque você deixar um idoso sem alimentação pode configurar maus tratos, né? Deixar sem medicação pode considerar também como uma omissão de socorro. A primeira é negligência e a segunda é violência psicológica, né? Até mais que a física. E a gente sabe que a violência psicológica é tão brutal quanto a violência física. Vereadora, a frente está articulada com o Conselho Municipal do Idoso. Sei que vocês vão ter uma reunião durante essa semana, em breve, com o prefeito. Tem já uma pauta de reivindicações ou é uma primeira reunião para, vamos dizer assim, para frente ter um contato com o Poder Executivo, junto com o Conselho, ou já chega com uma pauta definida? Olha, a primeira pauta, na verdade, é apresentar ao prefeito a frente parlamentar, porque nós queremos fazer com que as entidades, com os segmentos da sociedade estejam todos em prol da luta do idoso, mas eu não costumo perder tempo, não. Eu acho que tem algumas demandas que eu já vou levar para o prefeito. A primeira é uma festa que acontece no Dia Nacional do Idoso, né, que o Conselho Municipal organiza, e como houve essa troca de administração, é preciso que a gente esteja afinada para que essa festa, que é um evento importante, continue na nossa cidade. Então, essas pautas certamente serão levadas ao prefeito para que a gente possa não regredir na questão do idoso no nosso município, mas continuar avançando. Bom, quero deixar aqui, olha, tem um monte de gente entrando aqui. A Cibele Sugano, que não está aqui hoje com a gente, ela está acompanhando lá o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Cibele. Sentimos sua falta hoje pela manhã. A Elaine Ramalho, a Cris Fidelis está dizendo que se emocionou com o projeto Vô na Vó. E temos também o Gilberto, o Rod e, olha só, o João Paulo Machado, voltando um pouquinho na questão dos uniformes escolares, vereadores, ele fala se isso, em relação às licitações dos uniformes, isso não burocratiza muito a governabilidade? O medo de cair em uma acusação de improbidade administrativa não desacelera o processo de desenvolvimento? Olha, na verdade, a lei de licitações, a lei 866/93, ela precisa de uma série de ajustes, bem lembrado pelo telespectador. Mas, mesmo com essa legislação muito burocrática, é possível que a gente se programe e entregue os uniformes escolares no início do ano letivo, né? O que a gente não pode é entregar o uniforme depois de ter concluído o primeiro semestre, que coincide com o inverno. O inverno, a gente anda pela cidade, muitas crianças não têm roupa adequada para frequentar a aula. Então, mesmo que haja toda essa burocracia, é preciso, e é isso que eu estou cobrando do governo do atual prefeito, que se organize para entregar os uniformes no início do ano letivo. É verdade que o governo anterior entregava, e era no mesmo ambiente legislativo, no mesmo ambiente legal. Se houve no passado a condição de fazer, por que não fazer agora? É isso que eu tenho cobrado. E a cobrança para a entrega do uniforme no ano de 2018 já vai começar agora de minha parte, né? Para que a gente possa fazer a licitação no tempo adequado e poder agasalhar, poder entregar o uniforme na data propícia, que é o início do ano letivo. Vereador, o senhor, logo no começo aqui no segundo bloco, o senhor fez a abertura falando vinha do Poder Executivo, estava lá executar e agora no Poder Legislativo sente uma diferença do processo. Qual que o senhor acha que é a principal diferença que o senhor está tendo assim, na sua atuação hoje como vereador em relação à sua passagem pelo Poder Executivo? É uma diferença muito grande, porque na verdade quando eu era do Poder Executivo a gente elaborava as políticas públicas e as executava. Mas eu também estou gostando muito da Câmara Municipal, porque eu, como vocês bem acompanham, eu sou vereador de oposição, mas tenho feito uma oposição não contra a cidade, mas uma oposição a favor da cidade. E fazer oposição a favor da cidade significa apontar o que a gente acha que precisa melhorar, apontar o que a gente acha que precisa continuar.
muitas pessoas têm vergonha de ser chamado de oposição. Eu não tenho esse problema, né? O que seria a Revolução Francesa se não houvesse a oposição que iniciou todo esse processo? O que seria de governos como de Hitler, como de Mussolini, se não houvesse oposição? Também nesses regimes, quem era opositor era considerado um inimigo da nação. E ao longo da história nós fomos perceber que a oposição nesses regimes era amigas da humanidade. Então eu gosto muito de ser oposição, uma oposição a favor da cidade. Essa cobrança do uniforme, essa cobrança de melhorias nas políticas públicas, para mim é fundamental, porque nós nunca podemos imaginar que o poder precise ficar concentrado. É por causa disso que existe o parlamento. E se for dessa maneira, e a teoria é assim, eu tenho que cumprir o meu papel aqui, de questionar os projetos que vêm do Poder Executivo, às vezes para barrar, outras vezes para melhorar o projeto. Então eu tenho gostado muito também de fazer esse papel de fiscalização do Poder Executivo e também de propor melhorias para o nosso município. A Frente Parlamentar do Idoso, ela se consuma isso, né? É um espaço que eu vou poder, através dos seminários, através de reunir os segmentos, poder propor políticas. Então nós fiscalizamos, mas também propomos para a cidade. Isso para mim é fundamental. Essa é a diferença. Lá eu executava, aqui o meu papel se resume a fiscalizar e propor políticas públicas. E o que leva até também a reflexão, né? A gente voltando a falar da agressão aos idosos, é que a idade chega para todos, né, vereador? A idade chega para todos e eu quero muito que chegue para mim, né? Eu acho que cada um deseja isso, de ter uma vida longa, que a vida, como diria o pensador, ela é um sopro, né? E na verdade é mesmo, né? Quando a gente percebe, já quarentamos, já cinquentamos, né? E daqui a pouco estamos sessentamos, não é isso que o pessoal fala? E no Brasil, quem que é considerado idoso? É a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Então, a nossa ser idoso, na verdade, é um privilégio, né? Num país. E eu quero dizer para você, olha para você ver que interessante, Alto. Eu jogo em alguns clubes aqui da cidade. Um deles é o Ponte Preta. E eu fui num jogo de domingo, que é ali uma descontração, e primeiro jogam as pessoas que têm mais idade. E haviam 24 jogadores acima de 60 anos. Isso era impensável até os anos 80, até os anos 90. E hoje as pessoas se tornam idosas, mas com qualidade de vida. Esse é um fenômeno que alguns países europeus já experimentam e nós vamos experimentar agora. Em 2050, existirão mais idosos do que crianças, assim consideradas de 0 a 15 anos. O país tem que se planejar, então, para chegar lá com qualidade de vida, com políticas públicas que atendam essa população e cada um de nós também individualmente nos programarmos para chegar também plenos, já batendo uma bola aí, né, vereador? O vereador que caminha já viu o vereador correndo à noite aí, se cuida aí, pratica esporte. Eu gosto de esportes, eu acho que o esporte é bom para a questão física, mas também psicológica, né? Muitas ideias que eu tive no Poder Executivo foram depois de uma boa caminhada ou de uma corrida. Então, eu penso que a gente precisa se cuidar, mas aqui eu quero chamar a atenção. Como o idoso, você tem aumentado bastante a expectativa de vida no país, é preciso que também a gente aumente o percentual de orçamento dos municípios, do governo federal, estadual, destinado à pessoa idosa. Então, o nosso trabalho da Frente Parlamentar também, Elton, vai se verificar nas secretarias, por exemplo, cultura, o que tem direcionado a políticas específicas para a pessoa idosa. Na saúde, quais são os programas que são destinados à pessoa idosa? Olha que dado interessante, nós temos muitos idosos que estão contraindo doenças sexualmente transmissíveis, né? O que também era impensável há algum tempo, tem aumentado muito o número de HIV entre pessoas idosas. É preciso que o município tenha programa para combater, orientar os nossos idosos, né? Então, esse também é um trabalho que eu gosto de fazer a partir aqui da Câmara. É propor dentro do orçamento políticas públicas. E nesse caso específico, né, que é uma das bandeiras do nosso mandato, que é a defesa do direito das pessoas idosas, é ajudar o município a se programar e ter orçamento para ser empregado em favor das pessoas idosas. Muito bem.
E o nosso telejornal matinal da TV Câmara Jacareí fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e agradecemos o convidado, nosso convidado de hoje, o vereador Luiz Flávio. Muito obrigado pela sua presença aqui, vereador. Olha, eu que agradeço vocês aqui da TV Câmara, têm cumprido um papel extremamente relevante na nossa cidade, de levar informação sobre a Câmara Municipal, mas também acompanho bastante e vejo que cumpre um papel importante porque ajuda a gente a conscientizar as pessoas da importância de participar da vida política da nossa cidade. Um bom dia a todos. Muito bem, muito obrigado. Você fica com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja também as reportagens e todos os nossos programas em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe nossos programas no Facebook, TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, a Patrícia, que está aqui comigo, traz o programa Contraplano, que ela conversou com a Renata Ribeiro. Como é que foi esse bate-papo, Patrícia? Qual que é o tema? Ela é artista plástica, artista visual? A Renata Ribeiro, ela é artista visual e, por meio da meditação, ela conseguiu praticar os sonhos lúcidos, né? Que é uma técnica que você trabalha uma parte do cérebro em que você consegue ficar consciente no seu sonho. Então, ela cria a partir daí. Ela criou, então a partir daí, ela, com as ideias que vieram na cabeça dela dos sonhos lúcidos, ela criou uma série chamada Analogia Eu. E essa série está em exposição aí e agora ela tem um convite pra gente. Vamos conferir esse convite então. Salve família, bom dia. Aqui quem fala é Renata Ribeiro, sou artista visual. Desenvolvi um projeto chamado Analogia Eu. E essa noite, às 8 horas da noite, estarei compartilhando um pouco dessas ideias com vocês e espero contar com todos lá. É isso aí, então é hoje às 8 da noite, programa Contraplano, que é o espaço da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. Bom Dia Jacareí fica por aqui, nos vemos amanhã. Deixa um abraço aí para o David Trinda, aniversariante de hoje, um dos nossos telespectadores mais assíduos aqui no Bom Dia Jacareí. Um abraço a todos vocês, nos vemos amanhã, até lá.